Meu irmão, eu particularmente não me movo com nada, eu fico com a palavra. Então pare de se mover o tempo todo as pessoas. Agora, chip da besta, de quando vem esse negócio, de quando em quando aparece chip da besta, tsunami, porque... E aí vem uma profecia, Cristo já vem, as pessoas começam a marcar datas e uma série de coisas, e começam alguns a dizer coisas que a palavra já disse há muitos milênios, e o povo vai atrás sem olhar para a Escritura. E claro, dizem o que a Bíblia diz, aumentando, distorcendo. É igual esse vídeo aqui que eu vou mostrar para você, aqui, dessa senhora, que eu vou falando aqui, vou pausando para a gente tocar a respeito, tá? Então eu ouvirei dos céus. Eu vou perdoar os seus pecados e vou sarar a terra. E eu vou compartilhar com vocês Olha aí. O que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor. Mostra-nos, Senhor, como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Mostra no Senhor como agir, como clamar, mas a Bíblia mostra. E outra coisa, a Escritura diz em Romanos que o Espírito de Deus intercede por você com gemidos inexprimíveis, mesmo você não sabendo orar. Meu irmão, as maiores tolices que a gente ouve parece que é uma coisa sábia. É uma coisa sábia. Ela está dizendo o óbvio. Agora dizendo uma tolice. Porque a Escritura diz que se você é de Deus, está orando a Deus, mesmo quando você não sabe orar, o Espírito intercede por você. Vamos lá, que tem mais. Há 2 anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim: você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão, o inferno se prepara. Daqui a 2 anos, ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das trevas, que virá com grande fúria para arrasar a terra. Meu irmão, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno. Belém não é de Jesus. O Pará não é de Jesus. Manaus não é de Jesus. O Brasil não é de Jesus. O mundo não é de Jesus, como os crentes dizem, não. No mundo, em Belém, em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo, existem pessoas de Deus orando e clamando, mas o mundo está no maligno. É o maligno que está dominando, porque veja bem, o que nós estamos vendo aí, meu irmão, no mundo, não é o reinado de Deus, ou é? Não é o reinado do Senhor Jesus Cristo, é o reinado maligno. O maligno é o maligno nas artes, na música, na política, o maligno em tudo, ou não é? Colocando os de Deus para o lado. É ou não é? Os de Deus sendo perseguidos, amordaçados. É ou não é que está acontecendo? Ela diz, porque vai ser liberado. Vai ser não, irmão, já foi. Lá em Apocalipse diz que vai chegar um momento que o diabo vai ser preso. Mas agora ele está solto, e ela está dizendo que vai soltar, que vai liberar. E o povo acredita nisso, o que é mais triste, né? Seria engraçado, seria cômico, como se diz, se não fosse uma coisa trágica. Clame. E ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. 2023. Mas o povo sempre foi assim. Ela está dizendo de novo uma coisa que a Bíblia já diz. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai, como muita gente diz. É vigia, abre os olhos.
e depois ore. Vai ficar orando sem saber o que está acontecendo. Por isso que as coisas estão acontecendo. Por isso que o engano está crescendo, que o povo de Deus ora muito, mas de olhos fechados, né? Eu estou usando uma metáfora, não vê nada, não estuda nada, com profundidade, só fake news. Aí dá nisso aí. Vem qualquer um falando coisas sensacionalistas, faz o maior sucesso, né? Final de 2022, ele me levou, me mostrou o dia, o momento que aqueles demônios entraram sobre a nação, aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes para destruir. Ela aqui faz uma mistura de Apocalipse com X-Men, né? Bem grande, né? Vamos adiante. Então eu comecei a buscar o Senhor o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso. Mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões. E eu preciso comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer, e ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam. 2 Crônica 7, 14, 15. 2 Crônica 7, 14, 15. E hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente. Ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar. Eu comecei a ver. Era uma mesa. E essa mesa, há alguns anos atrás, num arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse como a ação das trevas para me combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. Irmão, as pessoas vivem dessas coisas, né? Baseadas muito em Apocalipse, né? Nos momentos em que os servos de Deus tiveram de verdade. Você vê que o próprio Paulo, ele fala, em Atos, Lucas, que escreve Atos, fala do encontro de Paulo com Jesus. É Lucas falando. Depois o próprio Paulo fala, quando ele fala em Gálatas 1, ele fala que ele foi, Deus se revelou para ele. Em Coríntios ele também fala, 1 Coríntios 15, que ele se revelou para ele como uma pessoa nascida fora de hora, né? Outra tradução diz um aborto. Você vê que quando ele usa tudo isso, ele não faz nenhum sensacionalismo. Quando é Paulo falando, Lucas quando fala do encontro de Paulo, lá em Atos 9, de Paulo com Cristo, ele fala da luz, da voz. Depois vemos Paulo lá na frente falando do encontro dele e não mais. Ele fala ali diante de um rei, de uma autoridade, de um governante. E depois quando ele fala da palavra, daquilo que a palavra trouxe para ele, não do encontro em si, de ter sido levado não sei para onde, para falar não sei com quem. Você vê que não dá ênfase a isso, e dá ênfase ao ensino, não dá ênfase a outra coisa. Então aqui nós vemos um emaranhado de questões e ensino da palavra nada. Ensino da palavra nada. Exatamente essa mesa. E nessas 2 noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram, o que dava ordem ali na ponta daquela mesa, dizia, aumenta, aumenta. E vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido. E de repente aquele ser das trevas se levantou, e ele disse, rápido, rápido. E as mesas aumentando, que sumiu. E de repente, aquele ambiente, aquelas mesas,
cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios. E aquele ser na ponta da mesa, ele disse: é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava: ação, ação. Parte, olha só, parte já está dominada. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8, a última parte. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E quem está nele teve as obras do diabo da sua vida destruídas. 1 de João 5,18, que eu fico vendo a mulher dessa, ela dando mais ênfase ao diabo. É uma pregação diabólica aqui. Que é uma pregação bem literal. Ela podia colocar o título do vídeo: pregação diabólica. Ela não prega Jesus, porque a gente fala pregação cristocêntrica. Pregação cristã, não, é uma pregação diabólica. Só o que ela fala é do diabo. O que o diabo está fazendo, o que o diabo vai fazer. Meu irmão, você tem que falar o que Jesus fez, e o que Jesus está fazendo, e o que Jesus fará. Lembrando que o diabo, mesmo que ele não queira, ele serve a Deus. Ele não faz nada além do que Deus permita que ele faça. Então, logo pela lógica, quem está em Jesus, quem está no Evangelho, já venceu o maligno, é o que a palavra diz. E vem essa mulher colocando como se o diabo e os seus anjos fossem maior do que o povo de Deus, do que o exército de Deus, do que o próprio Deus. Há um terror, porque agora tem que fazer muita coisa, porque o diabo está aí. Meu irmão, ele sempre esteve. O mundo jaz no maligno. Ele sempre esteve. Está e estará até a vinda de Cristo. Até a igreja do Senhor ser levada. Primeira epístola de João 5, verso 18, a última parte. Aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus, que é Jesus, o guarda. Guarda o Filho de Deus, o servo de Deus. E o maligno não lhe toca. Deixa eu ver mais aqui. Vamos ouvi-la, porque eu tenho mais. Mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, ele dizia assim, concretizar é parar parte desse povo. E ele dá uma gargalhada e diz, haha, mas é pequena parte, que muitos já se foram. E ele disse, eles não podem dobrar os joelhos. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte dobra o joelho e impede os planos. E ele gritava, eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Jeremias, ele fala, o profeta Jeremias, quando o povo está rasgando suas vestes, para dizer que estavam humilhados diante de Deus, que era um símbolo do Antigo Testamento, tirar as vestes e vestir de saco cinza. Deus manda um recado para o povo através de Jeremias. Rasguem não as vestes, mas rasguem o coração. Entendeu? Uma outra coisa que ela diz aí, parte do povo não está percebido, mas sempre foi assim, irmão. E Deus não lida com incrédulo, não. O trato de Deus para cumprir sua palavra é com o povo dele e com quem está firme, falando dos cristãos, né? Porque o trato dele com Israel é outra coisa. Israel hoje está na escuridão espiritual, mas Deus o tem como povo e vai cumprir
os seus propósitos. Mas conosco, que nós somos gentios, povos de outras nações, que não israelitas, Deus trata individualmente. E ele conta, vamos colocar assim, ele conta com esse povo, com aqueles membros da igreja que estão firmes. Porque quem não está firme, está desviado, às vezes, dentro da igreja, Deus pode contar com esse tipo de gente? Não. Mas é como o seu povo, como ele falou, lá, Paulo falando sobre a época de Elias, ele diz isso. Ainda restam 7.000. Quando Elias diz, não tem ninguém mais, não, ainda resta 7.000. Ele não está contando com os outros lá que abandonaram. Ele está contando com os 7.000 que restaram. Então ela está dizendo aí, porque tem pouca gente. Não, sempre foi pouca gente vigiando, andando. E outra coisa, e esse pouca gente andando, vigiando, desde Noé, que foi o total de salvos, 8 pessoas, ele e a família dele. Sempre foi assim. É com esse pequeno número que Deus sempre contou. E ele diz aqui que a sua igreja, que é constituída, a igreja atual, juntando em todos os tempos, vai dar muita gente. Mas a igreja atual, ela comparada ao mundo de incredulidade, ela é pequena. A igreja dos fiéis é um número pequeno em todo o mundo. Então, mas Jesus diz aqui, Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ideia aqui, a porta é algo fixo, né? Do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Ela está dizendo aqui que vem o inferno para combater a igreja. Mas o texto bíblico diz que é a igreja que combate o inferno, quebra as portas, destrói as portas do inferno e entra lá, ataca lá o inferno. Ela está falando a coisa ao inverso, ao contrário. Você em Cristo, você já é vencedor e você que ataca as portas do inferno. Mas é muito bonito, e espantoso e aterrador essa palavra. O diabo vem aí e vai fazer, as pessoas ficam morrendo de medo. Enquanto que a palavra de Deus diz que você foi vencedor, você venceu, você sempre vencerá se você está em Cristo. Lá em Apocalipse diz, vencerão os que estão com Ele. Vencerão sempre os que estão com Ele. Você não está com Cristo? Aí vem uma criatura dessa falando um bocado de abobrinha e aí você aí, eu creio, crendo nessa tolice. Fica com a palavra, meu irmão. Fica com a palavra, minha irmã. Para de meninice. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia, que é pouco, já passou. Eu vou parar por aqui, eu tenho pouco tempo aí, né, meu filho? Eu vou parar por aqui, que é muita coisa. É muita abobrinha para um programa só. Né? Que eu quero mostrar para você aqui, Colossenses 2 e Hebreus 2,14. O que Cristo fez. Tá? O que Cristo fez. Colossenses 2. Vamos lá. 14. Tendo cancelado o escrito, Jesus, né? Cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Tudo que era contra nós, cravado na cruz. E despojando os principados e as potestades. Aí entra tudo, todos os poderes, inclusive o diabo. E despojando os principados e as potestades. Despojar é tirar os despojos, é tirar as armas de todas as riquezas que ele tem, inclusive as armas. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Jesus triunfou sobre o maligno na cruz. Por isso que ele diz, ninguém, versículo 16, pois vos julgo por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo que venceu tudo.
E aí agora, finalizando aqui, eu tenho Hebreus 2, 14, que diz: visto, pois, olha o que ele vai dizer aqui, para eu já orar com você e por você. Vai dizer aqui que, para você entender quando eu ler, que o Filho de Deus, você é filho de Deus? O Filho de Deus, que crê no que Jesus fez, o diabo foi vencido de tal forma que é como se ele não existisse. Porque a igreja que é poderosa em Cristo, a igreja que triunfa em Cristo, a igreja vencedora, que está com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Visto, pois, que os filhos têm parte comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse o que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Você já pensou que coisa grandiosa? Eu vou orar para você, mas deixa eu mostrar para você uma coisinha aqui só. Em nome do Senhor Jesus. Aí eu quero ler aqui para você, em Apocalipse 17, fechando tudo isso aqui, versículo 14, em todos os tempos, até o final, a palavra é de vitória. Eu li para você em Mateus 16, que a igreja é que o inferno não prevalece contra a igreja, o diabo não prevalece contra a igreja. Jesus venceu em Colossenses 2, 14 em diante. Para os que estão em Cristo é como se não existisse. Existe sim, está aí operando no mundo. Mas para você, o que eu quero dizer é que você não tem que ter medo do diabo, é ele que tem que ter medo de você. Aí aqui ele diz, finalizando Apocalipse 17, 14, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então você está em Cristo, então você está em Cristo, então você faz parte, você está em Cristo, é eleito, é fiel a Deus, então você faz parte desse grupo. Ele diz, os que se acham com Jesus, esses são os vencedores. Se você ficar com a palavra, você está cheio o tempo todo. É um rio perene. Jesus falou, quem crê em mim é aquele, quem crê na palavra. Rios de água viva fluirão do seu ventre.